A tabela da SUSEP pode ser usada na Justiça do Trabalho? Será que a tabela da SUSEP, usada para medir a incapacidade laborativa equivocadamente, será que ela acompanha a legislação nacional e internacional? Será que o interesse do Brasil em ter uma legislação trabalhista de primeiro mundo também se reflete em propiciar indenizações de primeiro mundo? Os acidentes de trabalho acontecem em todos os lugares. E se a gente fizer um estudo comparativo sobre como os países desenvolvidos indenizam trabalhadores, será que nós vamos encontrar o mesmo patamar com o Brasil? Se o Brasil quer ter uma legislação equiparada à legislação internacional, será que ele também não deve indenizar como o primeiro mundo indeniza? Nós vamos conversar sobre bastante coisa, embora eu não queira ser aqui muito prolongado, ser o mais rápido possível. Ela, a tabela da SUSEP, talvez para alguns de vocês, ela era tão usual, tão comum na Justiça do Trabalho, uma coisa tão automática, tão natural, repetida tantas vezes. Às vezes você é advogado, você é perito, você é assistente técnico, ou você é juiz, e você via isso com uma naturalidade tão grande. Será que nós estamos falando de uma tabela que era útil na Justiça do Trabalho e agora deixou de ser? Será que é isso que nós estamos falando? Vamos contar alguns fatos. O que é a tabela da SUSEP? Por que aparece o DPVAT aí? Na verdade, a gente chama, né, tabela da SUSEP, que é decorrente do DPVAT, isso mesmo, né? Aquela tabela para ajudar na indenização lá de quando tem um acidente automobilístico e também a tabela da SUSEP para os seguros privados, quando você coloca o seu corpo no seguro, falando de uma forma bem simplória. O que basicamente é essa tabela? Ela divide o corpo em percentuais, ok? E aí ela tem sido usada na Justiça do Trabalho justamente para dizer qual o percentual de perda fisiológica e anatômica, né, funcional e estrutural, para colaborar com o processo de compensação, indenização, pensionamento do trabalhador quando tem um acidente de trabalho e uma doença ou uma doença ocupacional. Então, mas acontece que veja que essa tabela não nasceu dentro da Justiça do Trabalho, nem nasceu no âmbito da funcionalidade para o trabalho ou da incapacidade laborativa, ela vem de fora. Mas o que eu quero dizer para vocês, basicamente, de uma forma bem direta, é que a tabela da SUSEP é um instrumento de medida. Ela é um instrumento de medida. Do ponto de vista técnico, acadêmico e legal, a gente tem que olhar agora com um pouco mais de cuidado, e é esse o recado que eu quero passar para vocês. Pega uma caneta, ou um lápis e um papel e faça algumas anotações. Aquilo que você ouve, você esquece. Aquilo que você vê, provavelmente você se lembra, mas você aprende exclusivamente se você escrever. Então, escreve aí a tabela da SUSEP. É um instrumento de medida, essa é a primeira informação que você precisa ter. Se você quiser conhecer um pouco mais esse histórico, eu vou recomendar para vocês um trabalho de conclusão de curso que apareceu aí na tela à sua direita, e ele conta um pouco dessa história, ele até aprofunda, mas ele vai falar sobre a classificação internacional de funcionalidade na sequência, mas para você ter ideia de onde que apareceu, qual é a razão pela qual a tabela da SUSEP foi enxertada na Justiça do Trabalho, é esse trabalho que está aí à direita, né? É um TCC de uma pós-graduação, tá? O título Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade de Saúde como alternativa à tabela DPVAT para a quantificação e cálculo da incapacidade das incapacidades físico-funcionais e laborais na Justiça do Trabalho. O autor é Douglas Garcia e o orientador é Tiago Braz Novaes. Bom,
Sendo a tabela da SUSEP um instrumento de medida, eu quero contar para vocês quais são os critérios para se criar um instrumento de medida. Nós, na área da saúde, nós usamos muitos instrumentos de medida. Equipamentos, também usamos questionários, também usamos escalas. Existem muitas formas de medida na área da saúde, muitas formas de medida, que fazem parte do processo diagnóstico. Aí estão na tela uma sequência natural, acadêmica, técnica, científica, para se desenvolver um instrumento de medida. É possível, é razoável se desenvolver uma tabela para indenização, no caso aí da Superintendência de Seguros Privados? Claro que é. Mas do ponto de vista técnico, acadêmico e científico, existe uma sequência lógica e esperada para a criação de um instrumento de medida. Então, estão aí os itens. Claro, de forma resumida, quando você pesquisar sobre isso, você vai encontrar coisas semelhantes, mas basicamente são esses itens que você vai ver: estabelecimento da estrutura conceitual, definição dos objetivos do instrumento e qual a população. Não dá, não dá para você usar o mesmo instrumento para qualquer tipo de população, tudo depende do contexto. Construção dos itens e das escalas de resposta, seleção e organização dos itens e estruturação do instrumento, validade do conteúdo, pré-teste, e aí é que vem o uso para validação do instrumento e criação de versões. Ou seja, você também precisa garantir que aquele instrumento seja melhorado, melhor desenvolvido com o passar do tempo. Basicamente, se segue isso na área da ciência. Como foi a criação da tabela da SUSEP? Veja, ela passou por esses processos aí, ela passou por esses itens. Como nós sabemos se uma tabela, se um instrumento de medida passou por esses itens? Normalmente, os autores vão publicar isso em uma revista. Ou eles vão publicar um artigo, ou eles vão publicar uma sequência de estudos, vários artigos científicos, para contar como é que foi isso, até a validação desse instrumento, como o último passo para que o instrumento comece a ser usado, ok? Esse trecho que vocês olham na tela é do mesmo trabalho do Douglas Garcia que eu mostrei lá. Para mim, são os parágrafos mais importantes, embora não seja esse o objetivo. Ele procurou profundamente de onde veio a tabela da SUSEP. E olha o que diz nesse trecho aí, ó. Atualmente, o órgão responsável pelo seguro de acidentes pessoais é a Superintendência de Seguros Privados, SUSEP. Este órgão possui uma tabela muito próxima à tabela atual do DPVAT. Gente, a tabela DPVAT e a tabela da SUSEP, uma é derivada da outra, elas têm pequenas diferenças. Não há, no texto da medida provisória, justificativa pela adoção da tabela e de que maneira a tabela foi criada ou introduzida na lei. Está falando das circulares, no caso. Em contato com a SUSEP, quer dizer, ele entrou em contato com a Superintendência de Seguros Privados, foi solicitado que esclarecessem a origem da tabela. Quem a criou? Quais as metodologias e bases científicas para a confecção da mesma? Então, o que ele está procurando? Ele está procurando por aqueles itens. É um instrumento de medida, como é que ele foi criado? Onde estão os artigos que foram publicados? Quem são os autores? Que métodos eles utilizaram? Como eles chegaram nesse resultado? O órgão apresentou a seguinte resposta por meio eletrônico ao pesquisador: Senhor, a SUSEP não dispõe de tal informação. Gente, isso aqui está no trabalho, tá? Está no trabalho de conclusão de curso. Orientamos a Vossa Senhoria a procurar a biblioteca da Fundação Escola Nacional de Seguros. E aí tem a sigla, atenciosamente, Newton Marx. Alguém conhece Newton Marx? Newton Marx está presente? Em contato com a biblioteca da Fundação Escola Nacional de Seguros, esse trecho também é do trabalho, tá? Aqui eu copiei. Esta informou que iria fazer uma pesquisa, ou seja, ela não tinha resposta automática em sua base de documentos, mas até a entrega desse trabalho não apresentou qualquer origem da tabela. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, e assim eu também gostaria que vocês anotassem as perguntas e qual é a sua resposta. Gente, uma tabela ou um instrumento de medida,
é, nós também chamamos de baremo. Baremo significa uma forma de medida, não só na área da saúde, tá? Em todas as áreas. Vocês já devem ter ouvido falar dos baremos internacionais. Mas fica aqui a pergunta, eu não estou me referindo à Justiça do Trabalho, eu estou falando da tabela da SUSEP, mesmo para a origem dela, para o objeto para o qual ela foi criada. Tá? Nem estou falando do uso da tabela da SUSEP na Justiça do Trabalho. Estou falando da própria existência dela. Como é possível adotar uma tabela ou um baremo com as características abaixo? Primeiro, não há publicações acadêmicas, técnicas ou científicas a respeito da sua criação. Não se conhece o processo de criação da tabela, ainda que não publicado, para a verificação das etapas naturais de criação de um instrumento de medida. Então, não foi publicado. Ótimo, ninguém conhece uma publicação acadêmica, técnica, científica. Se alguém presente conhece, por favor, pode colocar no chat que nós vamos discutir sobre isso. Eu já procuro há muitos anos e não encontrei em nenhum lugar, como também o Douglas Garcia parece que não, e outros pesquisadores também não, nenhuma publicação. Mas, de repente, os autores criaram, fizeram esses passos, só que eles não publicaram. Às vezes, eles não fizeram a publicação. Mas as entidades, os órgãos poderiam ter isso. Ó, não foi publicado, mas nós temos, a SUSEP tem, ou a Fundação Escola tem. Não, eles também não têm, eles não apresentaram nada disso. Então, mesmo sem publicação, não se conhece as etapas naturais. E, fora isso, ninguém aparece dizendo, fui eu que criei a tabela da SUSEP. Nós criamos a tabela da SUSEP, o número 3. Nenhum autor se identifica ou se apresenta publicamente. Então, ela não foi publicada, não se conhece o processo, não se conhece o autor. Como que a SUSEP, ou como que um juiz, ou como que um perito, ou como um advogado, ou como um assistente técnico usam ou solicitam o uso da tabela da SUSEP? Alguém teria essa resposta? Não existe essa resposta. Não é possível que se adote uma tabela que não tem os 3 itens básicos para a sua própria existência. Tecnicamente, a tabela da SUSEP jamais poderia ter sido usada para determinar indenizações de acidentes pessoais. Eu nem estou falando de incapacidade laborativa, que era o seu exclusivo objetivo na publicação da circular 29 de 1991. Bom, além disso, o erro ainda foi aprofundado. Aprofundando o erro, a entrada na Justiça do Trabalho. Quer dizer, além de a tabela não poder tecnicamente, técnica, acadêmica e cientificamente, ser usada para o seu objetivo principal, ela ainda foi adotada para a Justiça do Trabalho, o que é pior ainda. Olha o que diz nesse trecho da Circular 29, que foi a que deu origem, que adotou lá na SUSEP a tabela dela, né? Ela diz o seguinte: esse é um parágrafo de um artigo, eu também posso disponibilizar isso aí na íntegra, vocês também encontram na internet facilmente. Não se incluem no conceito de acidente pessoal, que é o objeto lá inicial da tabela, ok? As doenças, incluídas as profissionais. Tudo bem que tem uma discussão entre doença profissional, doença ocupacional, tá bom? Tudo bem, entendo isso. Mas o que está querendo dizer aqui? Ela é para acidente, de alto impacto. Ela não pode ser aplicada para doenças que se desenvolvem, né, e relacionadas ao trabalho também. Doenças profissionais, né, relacionadas às profissões. Okay? Quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente, por acidente. Então, tudo bem, ainda dá para se discutir, mas olha como a própria Circular 29 já meio que afasta, né, o uso da tabela da SUSEP para essa finalidade. Isso aí é só um trecho. Há um ano atrás, em 2023, no início do ano, mês de março mais ou menos, eu consegui, no nosso podcast SUSEP em Cheque, entrevistar esse juiz, o Dr. Fábio Ferreira, é juiz do TRT2. E nós falamos todo o tempo sobre a tabela da SUSEP, mas logo de início ele faz uma explicação e uma justificativa do porquê que essa tabela da SUSEP entrou
para a Justiça do Trabalho. Ele fala sobre como que os processos de acidentes de trabalho passaram a ser julgados pela Justiça do Trabalho, porque inicialmente não eram. E isso ele está falando mais ou menos sobre 2004, de 2004 em diante. Eu quero convidar vocês a procurarem esse vídeo no YouTube. O título dele, anota aí no seu papel, Suzé Pinchek, podcast ao vivo. Você encontra, com esse título, você encontra o podcast inteiro no YouTube, tá? Suzé Pinchek, podcast ao vivo. E ele vai explicar historicamente como que a tabela da SUSEP foi incorporada na Justiça do Trabalho. Basicamente, o que ele demonstra, com a explicação dele, é que os peritos trouxeram isso para a Justiça do Trabalho. E os juízes, então, acataram, e isso foi repetindo, se repetindo, se repetindo, e uma mentira repetida muitas vezes torna-se verdade para a maioria das pessoas. Se você não tiver tempo de assistir o podcast inteiro, você entra a partir dos 4 minutos. Vai ter a minha pergunta e a resposta dele, e aí, se você quiser assistir o podcast inteiro, fique à vontade também. Então, a tabela da SUSEP não foi criada para mensurar a incapacidade laboral, ok? Os peritos passaram a usar por falta de uma outra opção e pela extrema facilidade. Vocês viram o que é a tabela da SUSEP, vocês viram aquela figurinha, né, dividindo o corpo em percentuais. É uma coisa extremamente simplória, então por isso que ela é fácil de usar, né? E, enfim, é fácil, mas é imprópria. E algo precisa ser lembrado. E aí, para todos aqueles que atuam, eu sei que cada processo tem a sua particularidade. Então, o que está nesse slide aí é o que a gente olha em termos gerais, tá? Quando uma pessoa desenvolver uma doença relacionada ao trabalho ou sofrer um acidente de trabalho e ela vai buscar uma indenização, o foco principal disso deve ser a partir da análise da incapacidade laborativa que foi gerada por causa desse problema de saúde. Então, essa incapacidade precisa ser descrita e a magnitude dessa incapacidade é que deve nortear a indenização, a compensação, a pensão, etc. Porque é isso que está em jogo, a perda da funcionalidade para o trabalho. A pessoa, a partir dali, o trabalho a adoeceu e agora ela não consegue realizar o seu próprio trabalho, quer dizer, ela precisa sobreviver, certo? Ela sempre trabalhou com aquilo, ela tem os seus dons, seus talentos, suas habilidades, e ela perdeu isso. E aí ela precisa recuperar isso, isso não é recuperável, ela vai precisar ser indenizada, tá? Agora, claro, assim, em alguns processos você pode ter dano moral ou outras coisas envolvidas, né? Perda ou incapacidade na sua vida cotidiana, que vocês sabem que a incapacidade para a vida cotidiana é diferente da incapacidade laborativa. Então, o processo pode falar sobre várias coisas. Mas, em princípio, a pergunta a se fazer é se tem incapacidade laborativa ou não, se essa incapacidade é gerada por um processo que tem ligação com o trabalho, e você tem que dizer qual que é a magnitude dessa incapacidade. Como é que você classifica a incapacidade laboral? Com esses 3 itens que estão à esquerda de vocês. Ela precisa ser classificada em relação ao tempo. A incapacidade laborativa, ela pode ser permanente ou pode ser temporária. Ela ainda pode ser intermitente, o que é um conceito mais difícil de compreender e de descrever. Mas, pelo menos, você precisa dizer se ela é permanente ou se ela é temporária. Em algumas doenças crônicas, que têm períodos de agudização, aí ela pode ser intermitente, okay? Em alguns casos. Você também precisa dizer se essa incapacidade ela está relacionada à profissão ou se ela está relacionada a um grupo de ocupações ou se ela é uma incapacidade para todo e qualquer tipo de trabalho. Então, ou ela é uniprofissional, a pessoa está incapacitada para aquele tipo de trabalho, ou ela é multiprofissional, ela está incapacitada para vários trabalhos
relacionados àquela área, ou omniprofissional. A pessoa não consegue trabalhar com absolutamente mais nada, ok? E aí é que vem o ponto, o último, o terceiro. Ela precisa também ser classificada em relação ao seu grau, à sua magnitude. Pode ser uma incapacidade laborativa completa. Pode ser completa e temporária, pode ser parcial e permanente, pode ser parcial, uniprofissional e intermitente, ok? E por que que o parcial está grifado aí? Porque quando a incapacidade laborativa é parcial, isso precisa ser medido. Isso, e é para isso que servem principalmente, não é só para isso, mas para isso também servem os assistentes técnicos e o perito. Se a incapacidade é parcial, então você tem que aprofundar essa parcialidade. É parcial de quanto? Você precisa quantificar isso. Você precisa qualificar isso. Porque é isso que vai ajudar o juiz para a continuidade. Ok? Eu coloquei a frase, a questão do nexo, é mais para eu lembrar do que eu tenho que falar. Quando a gente está falando de justiça do trabalho, a gente tem muitos problemas de saúde que causam incapacidade laborativa. Mas o empregador, em face do empregador, quando o empregador tem que indenizar quando a culpa é dele, ou seja, quando o problema de saúde se desenvolveu pelo trabalho, por causa do trabalho, sendo o trabalho o causador direto ou o trabalho contribuiu para aquele problema de saúde e, por conseguinte, para a incapacidade laborativa também. Então, o nexo também precisa ser classificado, né? É um nexo de 100%, é um nexo causal, é um nexo concausal. Se ele é concausal em que grau? Ok? Existem classificações para isso. Você pode dividir em 3 graus e ter o nexo concausal de grau 1, grau 2, grau 3. Você está aumentando a culpa do trabalho sobre o problema de saúde da pessoa, ou o trabalho é o único causador, e aí é o nexo causal. E ainda, se é concausal, você precisa dizer se é superveniente, se é concomitante, ou se é pré-existente, ou seja, se a pessoa já tinha algo que foi agravado, se foi um problema que se desenvolveu concomitantemente, ou se foi depois, como, por exemplo, acontece muito, né? Cirurgias ortopédicas que pioram a situação da pessoa e não melhoram. Do seu lado direito, gente, eu estou acabando. O uso concomitante da CID e da CIF, eu sei que o nosso foco não é esse, mas eu preciso falar sobre isso. O uso concomitante da CID e da CIF é natural. Não há o que perguntar sobre usar uma classificação ou outra classificação. O uso é concomitante, elas são complementares, certo? Enquanto a CID fala sobre causas de morte e doenças, ou seja, mortalidade e morbidade, a CIF fala sobre funcionalidade e incapacidade. São coisas distintas, diferentes, por isso que se complementam, ok? Por isso que se complementam. Não adianta você, numa coisa tão complexa que é a incapacidade laborativa, você parar no processo diagnóstico para concluir doenças. Você tem que abordar o diagnóstico biopsicossocial, ir além das doenças, como a influência do ambiente, no caso do trabalho, quais são as restrições de participação, as limitações de atividade, descrever com detalhamento as alterações do corpo, qual é a profissão da pessoa, porque duas pessoas podem ser totalmente iguais em relação ao corpo, mas com profissões diferentes, terão incapacidade laborativa diferentes. Então, o uso concomitante de CID e CIF, ele é natural do processo de análise. Quem não faz isso está incompleto. O uso de baremos internacionais, em conjunto com instrumentos baseados no modelo de funcionalidade e incapacidade da Organização Mundial da Saúde, é o que representa o conjunto CID e CIF. Tá aí, ó. Algumas pessoas falam, mas não tem nenhuma adoção da CIF. Como não tem? Todos os todas as convenções internacionais, desculpa por demorar para lembrar, foram adotadas pelo Brasil. Né? Então, a gente já usa CID há bastante tempo por causa de convenções, a gente já usa CIF há bastante tempo por causa de convenções, e o Brasil ainda tem uma resolução do Conselho Nacional de Saúde adotando a CIF, como você vê à esquerda. Tudo bem, as classificações aí estão em inglês,
E você está vendo uma classificação à direita, que é a classificação de intervenções em saúde, que não está totalmente adotada, ela está em desenvolvimento, está pronta em inglês. Nós já estamos com a CID-11, ainda não em uso, mas já traduzida para o Brasil. Essas três classificações são de uso de todos os países membros da Organização Mundial da Saúde. Você não precisa buscar por mais nenhuma outra justificativa para usar as classificações. O uso das classificações internacionais é natural, é próprio dos países em diversas áreas, especialmente nos sistemas de informação. Bom, o que nós vamos discutir hoje? Cheguei aí, se não é o último slide, estou chegando no último. É essa sequência histórica. E por essa sequência histórica, é, a gente nem... Claro que eu falei aqui sobre a origem da tabela da SUSEP, sobre impropriedade e tal, é um assunto paralelo, né, que está aí orbitando o principal. O assunto nosso hoje é essa série histórica de circulares da SUSEP. Temos o entendimento, eu pelo menos tenho esse entendimento, e é isso que nós vamos discutir, que independentemente do fato da tabela da SUSEP ser totalmente imprópria, ser uma natimorta, ou seja, nasceu morta, independente disso, as circulares, essa sequência de circulares, dão a entender, dá o entendimento de que a tabela foi revogada. Ela foi instituída em 1991 pela circular 29. Em 2005, a circular 302 são circulares da SUSEP, tá? Revogou a 29. Poxa, mas revogou a 29, então a tabela da SUSEP não existe desde 2005, foi revogada? Não, por quê? Ela revogou a circular 29, só que ela também manteve o artigo que instituiu a tabela. Quer dizer, a 302, eu revogo a 29, exceto a tabela. Então, essa circular 302, ela está fazendo duas coisas. Ela está revogando a circular 29 e ela está mantendo a tabela da SUSEP. Então, por isso que ela permaneceu em vigor. A circular 667, que é recente, de 2022, revogou a 302. Então, as coisas que a 302 fazia, a 667 desfez. Então, o artigo que mantinha a tabela da SUSEP ativa ou em vigor foi revogado, porque a circular 302 foi revogada na íntegra. Esse é o entendimento, é isso que está na nossa carta e é isso que nós vamos discutir aqui hoje. Gente, todos os materiais que eu mostrei aqui, o trabalho do Douglas, também o que vocês assistiram no início, no caso daquela playlist, né? O podcast, qualquer outro material, vocês podem entrar em uma dessas duas redes sociais, Grupo CIF Brasil, @Grupo CIF Brasil no Instagram, ou também Grupo CIF Brasil no YouTube, tá? youtube.com/, Grupo CIF Brasil. Pode comentar em qualquer um dos vídeos, pode também enviar uma mensagem, né, no direct, né, para solicitar, né, diz que você participou, você pode solicitar qualquer um que nós vamos enviar o material para vocês, tá? Instagram, Grupo CIF Brasil e YouTube, Grupo CIF Brasil. No YouTube, existem mais de 300 vídeos, mais de 300 aulas sobre a CIF. Estão aí disponíveis gratuitamente para você assistir. Tem playlists também, que são interessantes, tá? Pode se inscrever no canal, não é pago, né? Se inscreve, ativa as notificações para os vídeos novos, tá? São 323 vídeos. Desculpa, 415 vídeos, já passou de 400, está aqui agora que eu estou vendo aí à direita. São 415 vídeos didáticos sobre a classificação internacional de funcionalidade, tá? Ok, vamos lá? Tenho 4 perguntas, mas independente das minhas perguntas, eu já vou abrir com a doutora Ivani. Bem-vinda novamente.
Algum comentário a respeito disso? Bom dia a todos. Esse tema é um tema muito polêmico, né, doutor Eduardo? Nós escrevemos um artigo sobre primeiro, a impropriedade da tabela da SUSEP. Nós não estávamos nem discutindo a sua revogação, né? Mas sim a sua impropriedade. O primeiro ponto a ser discutido é o seguinte: a tabela da SUSEP nunca foi um documento próprio para apurar a incapacidade para o trabalho. Por quê? A tabela da SUSEP foi criada para indenizar a perda da integridade psicofísica, ponto. Ela não foi criada para indenizar a perda da incapacidade para o trabalho. Independentemente da pessoa ter capacidade para o trabalho ou não, perder um dedo tem que ser indenizado, porque está faltando aquele dedo no corpo da pessoa. Então, é para isso que a tabela da SUSEP foi criada, para indenizar um dano material de perda da integridade do corpo humano. Essa integridade do corpo humano pode ser perda de membro, órgão ou função. Então, perda de um dedo, perda do baço, perda do olho, né, da função ocular. Até mesmo, por exemplo, uma pessoa que usava o nariz para ver fragrância de perfume e teve danos, né, do olfato. É uma perda de uma função olfativa. Então, é para isso que serve, para a perda em si mesmo. Agora, a incapacidade para o trabalho é outra coisa completamente diferente. Imagine quem perde um dedo indicador e é um engenheiro e trabalha, e o trabalho dele é meramente intelectual, fazer planejamentos. E esse mesmo dedo para um pianista. Olha a diferença. O quanto uma pessoa que tem um trabalho meramente intelectual usa o dedo indicador e o quanto um pianista usa o dedo indicador. Então é isso que nós estamos falando. Nunca foi adequada essa tabela da SUSEP. Ela sempre foi para reparar seguro por danos pessoais. Mas nós não tínhamos parâmetro para fixar indenizações antigamente, né? Não havia estudo científico sobre a funcionalidade do corpo humano e a incapacidade para o trabalho. Nós colocávamos tudo na vala comum, ou usava a tabela da SUSEP ou usava a tabela do DPVAT, que é mais ou menos a mesma coisa. O que é a tabela do DPVAT? É lá para acidentes de trânsito, não é isso? É a mesma coisa, é para reparar a perda de membro, órgão ou função. Lá não está conectado e ninguém vai perguntar para o indivíduo qual a profissão dele. E ainda na profissão, ninguém vai perguntar qual é a funcionalidade de cada parte do corpo humano no exercício da profissão. Quando você trabalha, você abaixa e levanta, você gira o tórax, você levanta o braço e abaixa o tempo todo. Ninguém faz essa pergunta na hora de indenizar um seguro de vida. Então, é essa a questão. Por conta disso, a Organização Mundial da Saúde professa que toda reparação, a reparação ela tem que ser integral, tem que levar em conta todas as circunstâncias concreto. Então, a Organização Mundial da Saúde professa que o conceito de saúde, né, é o bem-estar espiritual, mental e físico. O ser humano, ele é um ser holístico, ele está nos três níveis. Então, o conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde tem que ser levado em consideração. E para que haja esse conceito de saúde adequado, nós temos que utilizar também da Organização Mundial da Saúde aquilo que nós chamamos de determinantes sociais. Então, para se apurar uma reparação para uma doença profissional ou uma doença do trabalho,
nós temos que levar em conta hoje as determinantes sociais. E a única tabela da Organização Mundial da Saúde que atende todo o ser holístico humano, né, é a tabela CIF, chamada Código Internacional de Funcionalidade. Eu levo em conta não só a perda do dedo indicador da mão direita, mas eu levo em conta qual a função do dedo indicador da mão direita e para aquele indivíduo, a perda daquele dedo, qual é o tamanho do dano, o tamanho da incapacidade. E eu olho as incapacidades em todos os níveis. Hoje nós temos vários níveis de incapacidade. A incapacidade econômica, social, cultural, étnica, racial e psicológica. Então, nós levamos em conta aquilo que nós chamamos de determinantes sociais. Sem entender o que é CIF e o que é determinantes sociais, ou o que são, ou quais são as determinantes sociais, nós não estaremos fazendo uma reparação justa e adequada. Então, a impropriedade da tabela da SUSEP vem de há muito sendo, aos poucos, né, sulcada na área trabalhista. Eu trouxe acordos, eu tenho aqui julgados, desde o ano de 1990, que já vem dizendo, olha, a tabela da SUSEP não se presta, a tabela da SUSEP ela não pode ser aplicada exclusivamente, ela pode ser auxiliar, né, com outros elementos. E agora, hoje, modernamente, nós temos outros elementos, que são as determinantes sociais. Então, eu sugiro que as pessoas baixem as determinantes sociais da Organização Mundial da Saúde, façam um estudo das determinantes sociais, que baixem o manual de perícias do GOV-BR, porque tem o manual de perícias do SUS, que os peritos do SUS são obrigados a seguir, e na área previdenciária, os peritos da Previdência Social seguem a tabela CIF, porque eles têm que olhar a incapacidade social do indivíduo na hora de conceder o benefício da assistência social, por exemplo, é obrigado a estudar a incapacidade social, né? Então, eu vou dar um exemplo clássico para vocês, que a área previdenciária está muito mais avançada do que a área trabalhista, em termos de perícia ou aplicação da tabela da SUSEP, ou aplicação da tabela CIF. Eu vou dar um exemplo para vocês. Coloquem o João da Silva, com 53 anos, analfabeto, pedreiro, né? No andaime, ao lado de um engenheiro de 32 anos, que além de engenheiro, também é formado em direito e ainda fala 5 línguas. Você coloca os dois no andaime e esse andaime vai despencar e os dois vão cair, se acidentar e os dois terão uma lesão na vértebra T9 da coluna. Sob o ponto de vista do José da Silva, 53 anos, semi-analfabeto, né? Esse indivíduo, ele jamais terá uma nova colocação por conta da idade dele, e eu não consigo readequar esse indivíduo em outro trabalho por conta da escolaridade. Ele não vai ter, eu não vou ter como qualificar e requalificar. Então, sob o ponto de vista da Previdência, ele vai para a aposentadoria por invalidez. Agora, o engenheiro que tem outra profissão, concomitante e ainda fala 4 línguas, ele tem como se readaptar em outra função compatível com seu estado de saúde. Então, o resultado de um é diferente do resultado do outro. Mas por que os resultados são diferentes? Se o acidente é o mesmo e a lesão do corpo humano é a mesma, porque um tem determinantes sociais diferentes do outro. E nós só vamos fazer justiça se isso for levado em consideração. Então, é só dando exemplo prático para a gente entender isso. Então, ainda que se discuta se essa tabela da SUSEP está vigente ou não está vigente, a primeira coisa, né,
que eu entendo e que da área trabalhista, para nós, isso é importante. Eu não quero saber se ela está vigente ou não, porque ela não obriga a sua aplicação, porque ela não é adequada e ela não obriga o judiciário a aplicá-la, né? Só que ela é aplicável, mas ela não é justa, né? Não se faz justiça. Com relação à sua revogação, ela foi prevista na circular 29 de 91, tá? No artigo 5º. Aí, essa circular de 91 a 29 foi revogada pela circular 302 de 2005. Mas essa circular 302 disse: fica revogada a circular 29, exceto o artigo 5º, que trata da tabela da SUSEP. Então, a tabela da SUSEP ficou lá no mundo jurídico. Ela continuou em pé. Agora veio uma outra circular, que é a 667 de 2022, e disse: fica revogada a circular 302. Ora, a circular 302 foi tirada do mundo jurídico, mas ela já dizia que o artigo 5º do 29 estava de pé, subsistia, que ela não estava revogando a 29. Então, para muitos juristas, o artigo 5º da circular 29 existe sozinho, só tem esse artigo lá na circular, né? E que a 667 não mudou nada. Agora, na minha opinião, o que foi que mudou? O que foi que mudou, na minha opinião, foi o decreto 10.139 de 2019. O que fez esse decreto? O que ele dispõe? Ele dispõe da liberdade contratual para as seguradoras. E ela traz uma lista de liberdade para as seguradoras. E qual é a primeira coisa que esse decreto assegurou para as seguradoras? As coberturas serão definidas por cada seguradora. Existe a livre concorrência, cada seguradora vai prestar e vai indenizar de seguro o valor que elas bem entenderem na tabela que elas vão criar. E, portanto, é aí que está revogada a tabela da SUSEP. Eles não revogaram para proteger trabalhador, eles revogaram para proteger a economia. Eles revogaram para proteger as seguradoras. Esse decreto diz: as seguradoras são livres para estabelecer carências, as seguradoras são livres para estabelecer as coberturas, são livres para estabelecer a estrutura de produtos que elas vão oferecer e do valor que elas quiserem oferecer. Então, se antes a tabela dizia que um olho valia lá uma perda da integridade psicofísica de 5% e valia lá 5 mil, agora uma seguradora pode dizer que vale 5 e a outra pode dizer que vale 8 para ser mais atrativa para a clientela e vender mais seguro. Então, o que fez revogar a tabela da SUSEP, para mim, na minha opinião, é o decreto 10.139 de 2019, que deu liberdade para as seguradoras, e a única coisa que esse decreto proibiu é que as seguradoras, ao fixar o seguro para acidente, ele não pode colocar restrições a doenças pré-existentes. Ele pode até diminuir o valor do seguro, ele pode, mas as doenças pré-existentes não pode excluir as pessoas. Nós estamos num movimento de inclusão e não de desinclusão. E ainda não pode excluir doenças decorrentes de embriaguez, de uso de entorpecentes, né? De insanidades mentais, porque eles excluíam doença pré-existente, doenças
que as próprias pessoas procuram a doença como é usar álcool e drogas, né? E insanidades mentais. Então, agora não pode mais, a seguradora tem que cobrir essas doenças também. E aqui houve uma compatibilização entre as seguradoras e o consumidor, né? Para não ficar a cada vez mais gente excluída. Então, a tabela da SUSEP, e agora o que, que aconteceu? Tem um novo decreto, 12002 de 2024, agora deste ano, 2024. Sabe o que esse decreto 12002 fez? Revogou o decreto 10.139 de 2019. Então, gente, é muita lei, todo ano, todo mês tem lei nova, e para a gente acompanhar, né, é uma corrida. Então, o decreto 12002 revoga o decreto 10.139, que deu liberdade para seguradoras e aperfeiçoou essa questão. Então, é aqui que reside a revogação da tabela da SUSEP. Não é para proteger trabalhador, é para proteger a economia. É para dar liberdade para a economia. Então, na verdade, essa tabela da SUSEP, se alguém considerar que ela está vigente, então, no mínimo, a aplicação dela é meramente facultativa. Ela não é obrigatória. Mas, na minha opinião, ela foi revogada, por conta que deu a liberdade, e a tabela da SUSEP tira a liberdade das seguradoras de oferecer produtos diferenciados daquilo que está lá, ou com percentuais diferenciados daquilo que está lá, né? Então, é isso. A impropriedade e a sua revogação. Eu e o doutor Eduardo estamos escrevendo até um artigo sobre isso. Nós escrevemos um artigo lá na revista CIF Brasil, e agora vamos revaler esse artigo à luz desses novos parâmetros, né? E eu trouxe aqui para vocês uma questão também interessante, porque nós temos doenças do trabalho que são doenças que não causam nenhuma incapacidade, tá? Não causam. Por exemplo, que incapacidade a AIDS traz hoje? Nenhuma, porque hoje ela é controlada por novos medicamentos, mas ela é transmissível. Então, existem casos que a doença nem é incapacitante, mas ela é transmissível e eu não posso deixar o fulano trabalhar, senão ele vai contaminar todo mundo. Vocês entenderam a diferença? Essa incapacidade não é uma incapacidade para o trabalho. É uma outra natureza. Então, eu tenho até que levar em conta se a doença é transmissível, se ela não é transmissível. Eu tenho que levar em conta se essa doença, ela imprime se o indivíduo tem uma baixa qualidade de atividade física, ou se ele tem uma alta atividade física, né? Por exemplo, existem certas deficiências do corpo humano que, se você colocar uma pessoa que fica trabalhando numa borracharia e tirando pneu do carro e pegando pneu que pesa não sei quanto, ele não vai conseguir. Mas se ele ficar na frente do computador conversando, como eu estou fazendo num trabalho telepresencial, ele trabalha normalmente. Então, são muitas as variantes que nós temos que levar em consideração para fixar a indenização, né? Há um ditado de um filósofo, né, espanhol, o nome dele é Garcia. Ele diz: o homem é o homem e a sua circunstância, né? O homem é o homem e a sua circunstância. Então, nós temos que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, né? Alguém disse aí que a AIDS não era um bom exemplo. Eu falei de AIDS por conta da contaminação. Então, vamos pegar qualquer outro exemplo de doença que é contaminante ou não. Quando vocês verificarem aí a listagem das doenças crônicas transmissíveis e doenças crônicas não transmissíveis, quando eu vou julgar, eu levo isso em consideração. Eu não posso colocar o fulano num ambiente de trabalho que vá contaminar todos os demais.
Então, aqui é um caso, na minha opinião, de lá no INSS, essa pessoa tem que se aposentar por invalidez, porque ela não tem como voltar ao ambiente de trabalho. Vocês lembram do Covid? Que nós ficamos todos em casa por conta do Covid, né? Porque era altamente transmissível. Tivemos que isolar as pessoas, né, em casa. Então, é necessário sim levar em consideração se a doença também é transmissível ou não. Tem um outro caso que eu dou sempre de exemplo. Um motorista, ele sofria de depressão, né? Se você for olhar bem, dependendo do grau da depressão, você dá um remédio para a pessoa e a pessoa pode dar uma melhorada da depressão e pode voltar a trabalhar. Só que o remédio que o indivíduo tomava para a depressão trazia efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais davam muita sonolência e tirava, né, é, todo o estado de alerta do indivíduo e ele não tinha condições de dirigir. Aliás, estaríamos colocando em risco o indivíduo e as porque ele dirigia ônibus, se colocasse ele para dirigir. Esse foi o fundamento da aposentadoria por invalidez do indivíduo. Que ele não, por conta dos remédios que ele tinha que tomar, ele não conseguia mais exercer a profissão por causa do efeito colateral do remédio. Então, não era a incapacidade para o trabalho, não era nem decorrente da doença em si, mas dos efeitos colaterais da medicação que ele tomava. Então, veja quantas questões, né, sobre as determinantes sociais. E hoje nós levamos em conta, inclusive, as determinantes sociais políticas, não só as econômicas e as sociais e as culturais, mas também as determinantes econômicas. É isso que eu queria trazer para vocês. Há um Conselho Nacional, né, de Saúde, que chama-se Conselho Nacional de Determinantes Sociais da Saúde. Nós temos lá, e lá fala sobre tudo isso. Existe ainda, tipo, cartilhas sobre determinantes sociais. O grupo ibes.med.br traz a questão das determinantes sociais e traz essa questão das doenças transmissíveis e das doenças não transmissíveis. Então, de qualquer modo, a tabela da SUSEP nunca foi adequada para aferir o grau de incapacidade das pessoas, porque ela não leva em conta a profissão exercida, e ela não leva em conta a ergonomia, o modo como a pessoa exerce a profissão no local de trabalho, né? E a funcionalidade do corpo humano naquela atividade. E ainda assim, ela nunca pode ser usada, se é que vai aplicar, nunca pode ser usada como critério único. Não, hoje, as seguradoras sequer estão obrigadas a aplicar essa tabela, porque existe aí a liberdade contratual das seguradoras. Que dirá nós, da área do direito, né? Não temos obrigação nenhuma de aplicar essa tabela. Então, nós podemos sim falar com propriedade jurídica que a tabela da SUSEP, né, não mais subsiste. Ela não é mais parâmetro nem para as próprias seguradoras, né? Que dirá para nós. Então, são essas as considerações que eu queria trazer, doutor Cordeiro, para as novas reflexões acerca das perícias, né, no ambiente de trabalho. E quero falar uma outra questão. O moderno agora é uma perícia biopsicossocial para atender a nova tabela CIF. Uma perícia biológica, evidentemente, uma sociológica, uma psicológica e uma sociológica. Por quê? Se o homem é um ser holístico, toda doença do corpo humano reflete, né, no psíquico, e toda doença psíquica reflete no corpo humano. Se eu tenho uma doença mental, existem doenças psicossomáticas. E se eu tenho lá uma gastrite, isso, aquilo, chega uma hora que isso influencia psicologicamente na pessoa. Então, o homem é um ser inteiro, né? E por isso
é que nós hoje professamos na área trabalhista, inclusive já é usado na área previdenciária, a perícia biopsicossocial, né? Primeiro passa o indivíduo por um médico biológico, depois por um psicólogo, e hoje existem novos riscos no ambiente de trabalho. Ao lado dos agentes químicos, físicos e biológicos, existe o chamado risco relacional ou risco psicossocial, decorrente do assédio, da violência no ambiente de trabalho e da discriminação, prevista na Convenção 190 da OIT. Então, uma pessoa que é o tempo todo assediada no ambiente de trabalho, chega uma hora que ela fica com depressão, com síndrome do pânico, com estresse profissional, são doenças psicológicas, doenças mentais, a síndrome de burnout, e hoje a Organização Mundial da Saúde já, desde janeiro de 2023, aprovou que a síndrome de burnout, ela é uma doença do trabalho. E essa síndrome, o agente de risco são as relações humanas, né? Como aplicar a tabela da SUSEP aqui? Na perda da integridade mental. Como é que nós vamos aplicar a tabela da SUSEP? Se ela é para a perda da integridade física, perda do dedo, da perna, do olho, não tem como aplicar a tabela da SUSEP na perda da integridade mental. Veja, é mais um fundamento. É um novo tipo de risco no ambiente de trabalho. Então, há que ser feita cientificamente toda uma revisão dessa doutrina, e está certo, parabenizo, inclusive, o doutor Eduardo, por estar fomentando esse debate, porque nós temos que achar novos caminhos, né? E novas. E outra, hoje existem doenças decorrentes de assédio virtual. O cyberbullying, o cyberstalking, tudo via internet, via telemática. Eu tenho hoje discriminação e assédio por algoritmo. Como é que eu vou aferir isso numa tabela de SUSEP, gente? Não tem como, né? Então, são essas as novidades que eu trago para debate. Nós podemos, cada dia, botar um tema aqui para discutir, né? Só, por exemplo, o risco relacional, como reparar as doenças mentais, e por aí afora. Então, o que nós viemos aqui hoje é trazer reflexões, né? E não soluções, porque ninguém está aqui, ninguém é o dono da verdade. Então, são reflexões que eu proponho para que nós achemos novos caminhos mais justos e adequados. Obrigada pela atenção de todos. Devolvo a palavra para o anfitrião. Muitíssimo obrigado pelas suas considerações. Fica aí que tem mais, né? Viu? A todos vocês, o chat está aberto para que vocês façam perguntas. Logo mais eu vou abrir a todos. Só queria fazer uma pergunta. Essa imagem que aparece atrás, uma palestra, prevenção de acidentes e tal, vai ser uma palestra sua em algum lugar? Essa que aparece aí no seu, nas suas costas aí para nós? Tem um link, uma forma de participar disso? Eu não entendi o que você perguntou, Eduardo, porque está falhando um pouquinho a sua voz. Ah, deixa eu tirar o vídeo para ver se isso melhora. No fundo da sua imagem está escrito assim: palestra, prevenção de acidentes de trabalho, como proporcionar. Vai ser uma palestra sua? Seu áudio está fechado. Eduardo, nós temos palestras diuturnas na magistratura para capacitação de juízes e servidores. E eu proferi uma palestra essa semana sobre acidente de trabalho. Então, são palestras. Nós temos os servidores e juízes são obrigados a ter horas de estudos de capacitação. Então, nós temos palestras sobre esse assunto na magistratura, tá? E aí, eu tenho um banner fixado, porque já está fixado no meu. Eu tenho aqui o Simpla, também nós usamos o Simpla, né, no Judiciário, e eles fixam. Toda vez que eu uso o Simpla, esse banner está fixo lá, entendeu? Eu tenho que pedir para eles removerem. Tá bom, tudo bem. Caso queira colocar no chat o link, se alguém aqui puder. Tem um curso que eu vou dar, é um sábado o dia todo.
Eu vou postar para você, você repassa para eles. Tá bom. Vai ser no Direito Mastigado. Direito Mastigado, é só entrar no site. Deixa eu ver aqui que data que é. Eu vou falar sobre acidentes de trabalho e limbo jurídico trabalhista previdenciário. E vou falar sobre genericamente, né, sobre o acidente, a perícia biopsicossocial e como resolver o problema do limbo jurídico trabalhista previdenciário. Sabe, o Cordeiro, por falta de uma perícia biopsicossocial, às vezes o perito diz que o indivíduo está capacitado para o trabalho. E aí dá alta médica para ele. E quando chega lá na empresa, o perito da empresa diz: não, você está incapacitado, volta para o INSS. E o perito do INSS fala: não, você está bom, volta para o trabalho. E o indivíduo não fica nem coberto pela Previdência, nem coberto é, pelo empregador. Ele fica no limbo. E tem casos de depressão, síndrome do pânico, síndrome de burnout, que ainda é doença psicológica, e muita gente nem vincula com acidente de trabalho, começa a buscar outros fatores, né, de risco social puro, sem ser acidente de trabalho, que o indivíduo fica sem proteção nenhuma. Como resolver esse problema, né? E ainda a tabela da SUSEP não dá para aplicar aqui, né? Como resolver, como indenizar uma pessoa nesse particular, entendeu? Joia. Legal, muito obrigado. Pode usar, então, o chat para divulgar e eu também posso colocar, enviar para eles depois. Doutora Daniela, bem-vinda. Vamos para a primeira pergunta para você, por favor. Bom, considerando aqui o entendimento de que a tabela da SUSEP está revogada, como você, como advogada, se sente com essa informação? Ou eu posso dizer que é pelo menos razoável que você consiga argumentar que a tabela da SUSEP não deve ser usada, ou se ela for usada, você pode contestar, e agora você tem mais argumentos. Como você se sente com isso? Você que já atua nessa área há bastante tempo, já sofreu com o uso da tabela da SUSEP, já vimos isso causar muita injustiça para muitos trabalhadores. Como é o seu sentimento a partir de agora, considerando as circulares, considerando os decretos, considerando o que a gente já construiu a respeito da impropriedade da tabela da SUSEP? Bom dia mais uma vez. Bom, é um misto de emoções, né? Porque todos esses anos nós passamos por algumas brigas jurídicas, né, a respeito do tema. A doutora Ivani trouxe isso muito bem, sempre foi facultado, mas o hábito fez com que praticamente ela se tornasse lei, né? Dentro do mundo jurídico, especialmente no trabalhista. Tecnicamente, eu também tenho a formação em corretora de seguros, porque eu queria entender tudo isso, então eu fui aluna da Funenseg. Realmente não existe um registro desta tabela na fundação, né? Nós sabemos que os seguros de vida, os seguros para indenização de acidentes, enfim, eles têm profissionais, os atuários que fazem as tabelas, enfim, mas não existe esse registro lá dentro. Depois disso, o doutor Farley fala especificamente sobre esse uso repetitivo, né? Então, esses eram os argumentos que nós tínhamos, e hoje, atualmente, eu já estou usando os argumentos de revogação nos meus recursos, estão todos no tribunal para análise, né? Eu entendo que eles estão, sim, revogados, né? Uma outra, os dois decretos revogam também. No entanto, eu trago mais uma reflexão, né? A tabela da SUSEP está revogada? Ao meu ver, sim. No entanto, teríamos aí a questão da tabela do DPVAT, que é muito semelhante, e vários peritos não usam o nome tabela SUSEP, eles usam o nome tabela DPVAT, né? Então, eu traria mais um argumento que a lei complementar de a lei complementar 207 de 2024 revogou a lei do DPVAT,
que usava a tabela DPVAT. Então, assim, é, nos dois, nas duas visões, SUSEP e DPVAT, para mim, as duas estão revogadas. Eduardo? Oi, desculpa, eu estava tentando abrir a carta aqui, me perdoa, aí estava fechado o meu áudio. Tá bom, eu tenho mais duas perguntas, né? Como você acha, considerando essa informação, e claro, você já contesta várias vezes, mas com esse avanço, vamos dizer, da- do entendimento de que a tabela da SUSEP ela é imprópria, não serve, enfim, ela não tem que estar presente nem na justiça. Mas nós vamos falar da justiça do trabalho, vamos focar na justiça do trabalho, né? Ela não tem uso, aplicação na justiça do trabalho. Como você acha que os juízes e os próprios peritos vão reagir com isso? Como eles reagem hoje? E com o fortalecimento dessa ideia, que é cada vez mais forte, né? Como que você acha que eles vão reagir? Poxa, não vou usar a tabela da SUSEP, eles têm argumento para me é, proibir ou para contestar, né, se eu usar, no caso do perito. Como que você acha que eles vão reagir com isso? Os juízes e os peritos. Qual você acha qual tem sido a reação deles e qual será a reação deles quando cada vez mais a tabela da SUSEP vai ficando de lado na Justiça do Trabalho? Eduardo, todas as vezes que nós temos alguma mudança, né, ou algumas revogações, esta revogação em específico, ela não está ligada intimamente à CLT. Então, ela era um uso facultado, né? Então, eu, enquanto advogada atuante há 20 anos nessa área, eu acredito que isso vai levar tempo. Não vai ser de bate-pronto que os juízes vão entender, não, está tudo revogado, não vou usar mais e vou aplicar a CIF. Da mesma forma, os peritos, tá? Existe uma resistência porque isso vem sendo usado há muito tempo, né? É uma tabela, digamos, prática e fácil, então eu bato ali o percentual e está tudo certo. E a CIF demanda mais critérios, uma análise mais pormenorizada, então tudo isso vai demandar estudo, vai demandar tempo, e vai demandar uma adaptação tanto dos juízes quanto dos peritos. Só que se nós, enquanto advogados, não trouxermos a informação para a justiça, né, e questionarmos esta revogação e questionarmos tudo isso que a doutora Ivani já trouxe, o que traz a OMS, as determinantes sociais, isso não vai existir no mundo jurídico, não vai existir dentro do processo. Então, o que não é questionado, passa batido. Então, advogado, neste momento, dos assistentes técnicos, é trazer isso à tona. Legal. Temos aqui, eu disse que as pessoas podem fazer perguntas no chat. Gregory Molina perguntou qual é a lei que revoga o uso da tabela DPVAT. A doutora Daniela, É a Lei Complementar 207 de 2024. 207 de 2024, acabei de colocar Isso. no chat. Gente, eu estou colocando no chat também a playlist que foi passada no início, né, com uma série de vídeos. Bom, voltando para a doutora Ivani, e também para a doutora Daniela, a mesma pergunta, é a minha última, tá? Antes da gente apreciar aqui a declaração de consenso. O que que vocês acreditam que pode ser feito a mais a partir desse entendimento das circulares e dos decretos e também dessa lei complementar? Ou seja, nós estamos tratando, não estamos nem falando mais do ponto de vista acadêmico, técnico ou científico, estamos falando da percepção legal. O que mais nós podemos fazer em relação a aumentar, ampliar a discussão ou até ratificar a revogação
da tabela da SUSEP e DPVAT. Além de um documento simples, o que mais podemos fazer, na opinião de vocês? Há algo a fazer? Ou seja, além de publicar artigos, além de fazer eventos como esse, o que mais a gente pode fazer? Doutora Ivani, doutora Daniela. Olha, vocês da área médica têm aí o Conselho, né, Federal de Medicina, vocês têm aí as associações de peritos, vocês têm várias instituições que pregam ou que zelam pela atuação dos seus profissionais, né? Então, eu acho que um documento oficial dessas associações seria bem-vindo, né? Para cursos de capacitação através dessas instituições, e também esse trabalho que o Eduardo vem fazendo de conscientização, né? De ser agente multiplicador, porque nós estamos numa nova fase, uma nova era, e a tabela da SUSEP, ela nunca foi adequada, na verdade. E hoje nós temos novas doenças, né, principalmente as doenças mentais, que a tabela da SUSEP não tem como aplicar. E outra questão aqui é é necessário mudanças alinhadas com a Agenda 2030 da ONU, alinhada com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, né? E nessa área, mundialmente falando, o que é ventilado são as baremas internacionais é, e os novos parâmetros internacionais, que são muito mais justos e adequados. Então, eu acho que é só mesmo pela conscientização e alinhamento numa atuação interinstitucional de todos os interessados nessa área, fazer um documento oficial a respeito desse assunto, né? Eu acho que você está no bom caminho, o doutor Eduardo. Eu acho que é isso, né? Nós temos que nos fazer uma junção, por exemplo, do Ministério Público, da magistratura, da advocacia e das instituições aí da área médica, fazer um grande evento, cada um colocar o seu, né, o seu ponto de vista, e por aí nós vamos abrindo novos caminhos e abrindo aí uma nova cultura, né? É implantar uma nova cultura, afinal de contas. Doutora Daniela, o que acha? O que podemos fazer? Qual o próximo passo? Eu concordo com a doutora Ivani, e, e eu entendo que a CIF, ela não vai beneficiar apenas trabalhador, ela vai beneficiar todos, né? Tanto na área previdenciária, na área trabalhista, e também na área de seguro, se ela for adotada lá, porque ela pode ser adotada na área de seguros e na área comercial, digamos assim, tá? Então, assim, ela não vai beneficiar apenas eles. E como ela traz a, a questão de realidade individual, ela também vai beneficiar as reclamadas, né? Para que elas criem essa consciência. Então, trazer a revogação à tona vai ser um trabalho de formiguinha, de conscientização de todos, mas se nós não falarmos e nós nos acomodarmos, vai ficar assim mesmo. Então, tem que trazer para todos isso. Então, é este trabalho de divulgação em massa, digamos assim. Legal. Paulo Kaufmann fez alguns comentários no chat, depois eu recordo, mas não fez nenhuma pergunta, por isso que eu não transmiti às palestrantes, mas eu convido vocês todos a fazerem a leitura das coisas que ele colocou. Eu vou ler só a última que está na minha vista aqui. Ele disse o seguinte: perícia médica ou judicial, pois não é só médica, é questão de saúde pública. A Associação de Peritos deveria, para bom entendimento conceitual e diálogo honesto, ser chamada de Associação de Assistentes Técnicos de Reclamadas. É questão de legitimidade, honestidade, e então permitir-se um mais justo, republicano, avanço em interesse da sociedade, ciência, saúde, e não corporativo, não patrimonialista. Tem muitos comentários dele aqui no chat sobre causa, com causa, etc. Eu vou abrir a palavra para ele, se você quer
Ah, James também disse aqui, poderia ser feita uma carta aberta, assinada por todos os conselhos OAB, etc. Obrigado, James. Mas Paulo Cáfano, pode abrir o seu microfone, fique à vontade. Alô? Oi? Opa, estamos. Opa, tá. O áudio tá bom aí? Tá ótimo. Tá bom. Bom, eu sou médico há 35 anos. Eu atuo há mais de 30 como assistente técnico de reclamantes exclusivamente, por opção de saúde, diria, opção de saúde pública, opção militante, opção de até de que assistentes técnicos de reclamantes em relação à quantidade de assistentes técnicos de reclamados em processos trabalhistas são poucos. E então eu tenho escrito, aqui eu coloquei até algumas palavras que são títulos de pequenos ensaios que eu anexo aos meus pareceres, né? Eu tenho um que fala da impropriedade da tabela da SUSEP, que eu tenho usado há 15 anos, de vez em quando dou uma espiada, incluo itens e tal, nesse sentido mesmo que a doutora colocou, né, da fragmentação do corpo e do absurdo que isto é, inclusive não científico, não próprio de alguém médico, digamos, ou tal que cuida do indivíduo. Que se use a tabela SUSEP como uma referência, com várias ponderações e análise crítica, ok, para que, já que muitos juízes, né, exigem que seja que se coloque que se use essa tabela, enfim. Mas, no mínimo, devemos fazer uma análise crítica quando se usa, né, de que impróprio. Mesmo um dedo cortado, amputado, a dor, digamos, fantasma, que é aquela dor que fica, parecendo que o dedo lá está, ela é sentida no cérebro, ela envolve uma emoção, ela necessariamente envolve órgãos que são sistêmicos, né? A próprios ramos nervosos, etc. e tal. Então, há sempre houve uma impropriedade, digamos, conceitual no sentido de fragmentar o indivíduo, mas também uma barbaridade sob o aspecto da fisiologia, da fisiopatogenia, mesmo no aspecto orgânico e, digamos, somático no corpo, afora toda essa né, integralidade de indivíduo como ser humano, holístico, como usou o conceito a doutora. Então, esses outros itens que eu também há pouco coloquei, doutor Eduardo, com relação à sua só referência à causa, né? Nesta nossa área, a gente percebe que há uma série de modas que, ao longo dos anos, foram infladas e viram consensos no sentido de criar verdades, né? Há umas barbaridades, por exemplo, a questão do degenerativo, né? Vemos que dialoga com a tabela SUSEP nas quantificações, né? Essas outras concausas são absurdos que mereciam denúncia, digamos assim, na área acadêmica, onde o indivíduo se formou para dizer que sem qualquer punição ou vergonha, ou, né, o rubor facial de que a situação heredoconstitucional pode ser uma causa, já que aquela doença é multicausal, e inventa-se ou supõe-se que pode ser outra causa. Então, nós temos umas pautas também mais amplas, né? Então, enfim, tabela SUSEP, para não fugir do tema,
revogada ou não, como disse a doutora agora comentou, deve demorar um tanto para que se consolide essas mudanças, essas correções, essas melhorias, porque é uma série de forças, inclusive a inércia, né, a acomodação, a praticidade, o pragmatismo de muitos, e não é no dedo dele que está doendo, essa, essa situação se mantém, né? Então, enfim, eu agradeço o debate, as colocações, o ensinamento, o aprendizado e parabenizo e fico feliz de perceber que tem esses movimentos, né, para que a gente possa agora, então, conferir, dialogar, aprender mais e, eventualmente, contribuir. Eu penso que uma formação, como disse a doutora, uma revisão mais profunda de formação de peritos, de juízes, mas voltar um pouco o que éramos 10, 20 anos atrás, porque houve, nos últimos anos, um mercado grandioso que forma peritos, mas os formadores, os maestros, os formuladores de conceitos, preconceitos, consensos, entre aspas, são assistentes de empresa, mesmo que travestidos de perito de juiz acolá. Tem escrito a cada caso essa análise crítica. Eu acho que esse aí temos a causa das concausas, a causa dos problemas, a causa mais essencial, que no fim é econômica, né? Obrigado, Eduardo. Eu acho que assim é um pouco essas colocações que eu queria fazer. Legal, muito obrigado por sua participação. Eu quero conhecer você mais profundamente. Vocês estão me... Eduardo, eu soube que você trabalha no SUS também e tal. Eu soube outro dia que o Jorge Ussier foi quem me retransmitiu esse link. Eu também fui do Sereste estadual, né? Programa de Saúde do Trabalhador da Zona Norte, depois Sereste estadual. Participei bastante do SUS, depois deixei o SUS e o setor para me dedicar mais às perícias. Então, tem uma trajetória de também contribuição de a NTEP. Eu ajudei, no fim, a escrever a medida provisória, a resolução 1488 do CFM, né, que era sobre a prática da medicina do trabalho e perícias, que depois foi sendo fatiada, virou um Frankenstein, buscaram ao máximo reduzir algumas coisas. Então, há uns temas importantes a serem debatidos mesmo, e eu acho que você está em uma frente, mas vamos associar aí outras pautas, assim, também pulverizar demais e ver no que é possível a gente resgatar. Desculpa, só completar. Legal. Vocês estão me ouvindo bem, não? Eu tô. Ah, muito obrigado. Eu gostaria de te conhecer pessoalmente. Eu vou entrar em contato depois. Eu acho que o fato de assumir uma posição é importante. A posição, no caso que você disse, que assume a posição dos reclamantes, é a mesma posição do Grupo CIF Brasil. Precisamos sim, do ponto de vista, tem que assumir um lado, né? Agora, quando nós estamos falando de classificação internacional de funcionalidade, ou falando da tabela da SUSEP, nós estamos falando do ponto de vista técnico e acadêmico. Não me considero um militante, não um militante, mas de forma moral, ética, tem que assumir uma posição, sim. No nosso caso, é a posição dos reclamantes, com todo respeito aos peritos e aos assistentes técnicos da empresa. E o que você disse, eu também concordo, parece que é isso, né? Os assistentes técnicos, ou os peritos que vão discutir esses assuntos mais aprofundadamente, estão travestidos de peritos, quando na verdade são assistentes técnicos de empresa. Parece que é isso, não afirmo categoricamente, mas é possível porque é tão óbvio que a tabela da SUSEP é imprópria que não faz o menor sentido que ela continue sendo usada e indenizando minimamente, de forma injusta, é, a, a, a incapacidade laborativa, né, dos trabalhadores que sofrem acidente de trabalho ou que desenvolvem doenças. Eduardo, Sim, me permite só, não corrigir, mas completar. Eu acho que você fez uma ponderação dialética
eu diria que o meu lado sempre foi saúde, saúde pública, justiça com J maiúsculo, ou seja, a instituição, eu quero contribuir, mas quero contribuir com a justiça adjetivo, né? Que se faça justiça no máximo número, no maior número de casos. Então, assim, o lado, eu diria, quando eu falo, eu digo não tenho trabalhador. Porque, por exemplo, se o trabalhador, eventualmente, algum assistido meu não tem tanta razão, toda razão ou a razão naquele caso, eu não deixo de expor, mas eu procuro também ver, né, se tem um tanto de razão, expor bem. E eu acho que com isso a gente, de fato, contribui, está do lado do que é justo e da saúde pública. Para Até para demarcar isso, eu tenho, porque isso dá força ao nosso, inclusive a defesa preferencial, ou no caso exclusiva, é uma questão um pouco de opção. Lembro do Marco Segre, professor titular do Oscar Freire, participamos, e ele disse, Paulo, se eu voltar a fazer perícia, eu vou fazer para o lado do trabalhador, do reclamante, porque o jogo está muito desequilibrado. Então, assim, eu não diria que é uma questão tática ou estratégica, não é uma questão de luta, eu acho que é um equilíbrio também. O empregador deve ter, nos seus casos, um julgamento justo e tal. Eu também gostaria disso. E eu acho que o meio, por isso que eu acho que a construção, através desse caminho de desequilibrar ou de fazermos justiça, o interesse público, ele no fim é mais do trabalhador hoje, precisa ser para equilibrar. Por outro lado, dizem, mas né, a reclamação que a justiça é excessivamente pró-trabalhador, ela tem também sua razão, porque às vezes enviesam tanto. Então, esse equilíbrio, de qualquer modo, eh, tem que, essa justiça tem que induzir lá atrás o não adoecimento, né? Enfim, é isso. Desculpa, só para pontuar. Legal, tá ótimo, muito obrigado. Gente, nós temos a presença aqui da Associação Internacional da CIF, e a associação vai se separar em uma sala aqui, eletrônica, para votar nessa carta, ou endossá-la, né? Se concordam, se abstêm ou se discordam. E eu vou precisar fazer a leitura, e é uma leitura rápida, porque são só 2 páginas, e me perdoem aí por esse período, talvez é um pouco chato, né? Eu ficar lendo e vocês ouvindo, mas eu vou precisar fazer isso. Então vamos lá. Declaração de consenso. Após iniciado o estudo cronológico a fim de entender a vigência das normas emitidas pela Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, temos que a circular número 29, de 1991, dispõe sobre as regras de seguro de acidentes pessoais, a qual incluía uma tabela de utilização opcional pelas seguradoras para cálculo de indenizações referentes aos acidentes pessoais, regulados principalmente pela Lei 8.412 de 92, a chamada tabela da SUSEP. Essa circular foi revogada pela Circular 302 de 2005, que, por sua vez, tratava das regras complementares de funcionamento e os critérios para a operação das coberturas de risco oferecidas em planos de seguro de pessoas. Entretanto, não se tratou de uma revogação total, já que o artigo 110 manteve vigente a tabela para cálculo de indenizações. Em verbis, artigo 110, esta circular entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as circulares SUSEP número 19, de 20 de março de 1980, número 37, de 18 de junho de 80, número 20, de 30 de junho de 82, número 1, de 12 de janeiro de 83, número 11, de 17 de março de 83, número 32, de 21 de julho de 83, número 29, de 20 de dezembro de 91, parcialmente, ficando mantida a vigência da tabela constante do artigo 5º das normas anexas a esta circular, para efeito de utilização opcional pelas sociedades seguradoras e para cálculo de indenizações referentes aos acidentes pessoais regulados na Lei 8.412 de 1992. E nas resoluções CNSP número 109 de 2004, 128 de 2005, 17 de 17 de julho de 92, 17 de 13 de setembro de 95, 47 de 22 de junho de 98,
48 de 25 de junho de 98 e 90 de 27 de maio de 99. A despeito das várias fragilidades técnicas e acadêmicas da tabela, ela permaneceu legalmente vigente e em uso até 2022, tendo sido, inclusive, largamente utilizada em área diversa na Justiça do Trabalho, para mensurar o grau de incapacidade laborativa, o que nunca foi objeto desse instrumento de avaliação. Ocorre que em 2022 foi publicada uma nova normativa circular número 667 de 2022, ainda em vigor, e que dispõe sobre as regras complementares de funcionamento e os critérios para a operação das coberturas de risco de seguros de pessoas. Ela pode ser acessada no link abaixo. O artigo 94 da nova circular revogou, entre outras, a circular 302 de 2005 na íntegra, ou seja, o artigo que mantinha a tabela da SUSEP em vigor, artigo 110 acima, também foi revogado. Além disso, a nova norma estabeleceu que são as condições contratuais que vão determinar tal análise, desde que observados os critérios estabelecidos nos artigos 69 e 70. Artigo 69. Aposentadoria por invalidez, concedida por instituições oficiais de previdência ou assemelhadas, não caracteriza por si só o estado de invalidez permanente, que deve ser comprovada da forma prevista nas condições contratuais. Para a cobertura da invalidez permanente por acidente que garanta o pagamento de indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física causada por acidente pessoal coberto, deverão ser previstos nas condições contratuais. 1. Critérios objetivos para apuração do valor da indenização, critérios para apuração do valor da indenização por perda parcial no caso de não estarem abolidas por completo as funções do membro ou órgão lesado, critérios para apuração do valor da indenização no caso da falta de indicação exata do grau de redução funcional, critérios para apuração do valor da indenização quando do mesmo acidente resultar invalidez de mais de um membro ou órgão. Assim, a tabela da SUSEP, com base nas circulares em comento, possui sua validade extinta, sendo altamente recomendado aos peritos judiciais que, por equívoco, ainda fazem uso dela, que abandonem tal uso imediatamente. Como alternativa, temos instrumentos baseados na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, CIF. Um bom exemplo é o Guia da Associação Médica Americana, que adota a CIF como base instrumental. A Revista Brasileira do Trabalho chegou a publicar em 2005 um artigo fazendo referência à CIF. De fato, apenas o uso conjunto de CID e CIF esclarece e descreve o estado de funcionalidade ou de incapacidade, considerando todos os aspectos do modelo biopsicossocial, os fatores ambientais, pessoais, a restrição da participação, a limitação das atividades e as alterações das funções e estruturas corporais. Esses dois links, todos os links que estão nessa carta, eu vou disponibilizar aí no chat. E agora, doutora Daniele, eu vou separar vocês num grupo. Aqueles que estão participando aqui como ouvintes, se tiverem mais perguntas, podem colocar no chat ou podem simplesmente abrir o microfone. E para vocês é opcional, se vocês quiserem acompanhar a votação da associação em sala separada, vocês também podem entrar lá. Lembrando que apenas os membros da associação vão receber por e-mail, agora, daqui a uns minutos, um link para votar tanto nessa carta quanto em um outro assunto, né, que é o RGPCD, que a associação já está ciente, e a gente vai voltar aqui com o resultado final, ok? Se essa carta será endossada pela associação ou não. Quem não quiser acompanhar, fique à vontade, considere que faremos um intervalo aqui de aproximadamente 15 a 20 minutos, no máximo meia hora, para estarmos de volta com a conclusão. Tudo bem? Estamos entendidos? Eu fiz a leitura porque era necessário. Alguém tem alguma colocação nova? Deixa eu olhar o chat. Ok, pessoal, estamos de volta. Já tenho o resultado aqui. Guardei um pouco, só um minuto.
A associação fez duas votações, né? E aí uma delas é sobre a tabela da SUSEP, está aí na tela, 100% de aprovação. Então, essa carta vai ser endossada, né, pela associação, e é um outro assunto que nós não tratamos aqui, mas era um assunto da associação, é uma manifestação sobre o RGPCD, também teve aprovação com 66,7% de votos a favor, né, e 33% de abstenção. Legal. Agora, ó, o que nós fizemos a previsão agora, é de uma conversa aberta. Eu sei que vocês todos, ou pelo menos a maioria, né, já tinha contato com essa questão e talvez se vocês estivessem, ou se vocês estão acompanhando o Grupo CIF Brasil nos últimos anos, acho que pelo menos nos últimos 4 anos, ou mais do que isso, nós estamos fomentando a discussão, né, para o uso da Classificação Internacional de Funcionalidade, e falando também da questão da tabela da SUSEP. E, enfim, a ideia agora é abrir a palavra para vocês. Eu sei que algumas pessoas aqui têm experiência, eu vejo na tela, por exemplo, a Mônica, médica do trabalho, Laura Costa, ergonomista, parece que James, provavelmente também. Então, eu queria abrir a palavra para vocês e os outros, né, que quiserem contribuir aí com as suas experiências. Paulo parece que colocou um telefone. Esse telefone aí é 51, né? Prefixo, se você é do Rio Grande do Sul, se é de Porto Alegre. Ah, é 11. Ok, São Paulo. Então, fiquem à vontade, Laura, Mônica, James, ou quem mais quiser colocar algo adicional para nós aí, uma experiência pessoal. Laura falou que fez uma impugnação, pode contar sobre isso, Laura? Você colocou no chat. Fica à vontade. Fiz semana passada, né? Levei segunda-feira uma perícia de um trabalhador de Minas Gerais, né? Mecânico um operador de máquinas, ensino fundamental, trabalha mais de 30 anos nessa profissão e teve um acidente típico, né? Estourou o cano com óleo, machucou a mão esquerda e aí teve a perícia, primeira, né? Fala que a perícia é biopsicossocial, já tivemos aí um empate, porque eu sou fisioterapeuta, né? E eu trabalho em conjunto com uma colega, foi impedida de comparecer, acompanhar o seu cliente no ato pericial. É um absurdo, né? Primeiro. Mas, daí, para não prejudicar o cliente, deixamos, né? E aí veio o resultado. Aí foi assim, para nexo causal, a mão esquerda, ganha a mão esquerda, e a gente fez uma impugnação, porque ela usou a tabela SUSEP, e ela coloca lá, pela SUSEP, né? Teve dano estético, colocou bem baixo o problema da mão do rapaz, né? Um trabalhador de 30 anos, ensino fundamental, não levou em consideração, né? Falou que aplicou a força, não explica como é que foi feito essa avaliação, né? Então, eu fiz uma impugnação e aí eu já coloquei a nova, né, circular, nova resolução que não, né, viu, né, que o uso da SUSEP é uma ação trabalhista, né? E eu rebati em cima muito disso. Mandamos segunda-feira, estão aguardando agora o que vai acontecer. Até eu perguntei para a doutora Daniela que ela tem feito essas impugnações e qual o resultado. Então, a gente entrou também com esse recurso, né? E também entramos com outro recurso, porque a gente não pôde acompanhar o nosso cliente, que é uma outra injustiça, que a gente, né, tem alguns terapeutas aqui que têm passado por isso. No estado de Minas, em São Paulo, não tem, mas em Minas está tendo muito impedimento de nós, que atuamos como assistente técnico, né? O Eduardo falou, escolhi partido, eu trabalho exclusivamente como assistente técnico, né?
Ô, Laura, na sua empresa você também tem médicos aí, né? Fala um pouco mais, é Ergon Litoral, né? Ergon Litoral, você tem o quê? Você tem psicólogo, médico, terapeuta, Então, fazem... a Ergon Litoral, ela tem uma equipe, que eu vi, né, diante desses, né, sugestão aí para alguns colegas que estão aqui, fisioterapeutas que eu estou vendo, o que que eu fiz? Eu uni força, a gente não trabalha no modelo biopsicossocial, então na minha equipe, né, tem médico, tem dentista, tem educador físico, tem fisioterapeuta, porque eu acredito que esse olhar multi, né, interdisciplinar melhora. Então, algumas das táticas até, né, tem médico aí também, mas não tem nada contra. Infelizmente, no Brasil se impera o modelo biomédico. Então, uma das táticas que eu uso, né, em alguns dos meus pareceres, eu sempre, a maioria dos meus laudos fica assino com 2 assistentes técnicos, né, de diferentes áreas. Aí eu sempre uso a CIF em tudo, né? Para trabalhista usa a tabela S, mas eu uso sempre a assinatura de 2 assistentes técnicos de diferentes áreas, porque daí já elimina essa barreira de eu ser fisioterapeuta e a gente tem sempre esse olhar dinâmico, sempre a conversa de equipe, né? A gente avalia realmente a que a pessoa tem no seu contexto, não só, né, no contexto de saúde. É isso. Legal. James, ou James, É James, James, né? James, ele James, doutor James, como que é a sua experiência? Você usou, contestou a tabela da SUSEP? Como que é? eu iniciei agora no mundo da fisioterapia forense, eu sou do grupo da Laura ali do CZP, doutor Douglas Garcia, tem mais alguns colegas, eu acho, aqui. Eu acompanho o grupo CIF ali pelo YouTube, canal, assim, que eu aprendi muito na época da faculdade ainda de fisioterapia, sou fisioterapeuta, tá, doutor? E na área trabalhista, eu ainda não utilizei, não fui chamado nem como jurisconsultor e nem como assistente técnico. Mas como a doutora Laura colocou, nós usamos, até mesmo porque a nossa resolução, né, obriga o fisioterapeuta a qualificar tudo pela CIF. Então, todos os documentos emitidos por nós é pela CIF. E só agradecer, assim, todo o conhecimento que o senhor já disponibilizou, assim, de forma gratuita lá no YouTube. Eu aprendi muito. A doutora desembargadora ali, eu acompanhei também algumas entrevistas dela, assim, fiquei maravilhado quando eu vi as primeiras falas dela e como é bom, né, ter um embasamento maior para as nossas ações. No futuro, com certeza, eu já vou começar a entregar, a partir de segunda-feira, nos grupos ali de advogados, essa nova arma para eles, né? Doutor Eduardo. Tá legal, eu estava tentando abrir aqui um link para compartilhar com Até você. tendo uma ideia aí, eu fui até esse mês é mês jurídico, né, das OABs. Então eu fui visitar uma OAB e eles estão abertos, não sei aqui na minha cidade, Caraguatatuba, fazer palestras, eventos, né, divulgando a atuação. Eu estou querendo fazer isso, estou até preparando, né, depois o doutor Eduardo me ajudar, o material que eu tenho que apresentar na OAB para a gente falar, discutir essas novas regulamentações ali. Acho que é a porta de entrada, uma boa porta de entrada para a gente também começar essa discussão. Tem um curso de acidente de trabalho para advogados da OAB aqui em São Bernardo do Campo, agendado para setembro, e tem uma aula da CIF fazendo parte disso. Eu vou mandar o link para vocês. Eu recebi também o link das palestras da doutora Ivani, ela mandou para mim, vou enviar para vocês. Recebi também alguma coisa da doutora Daniela aqui, vou enviar para vocês no WhatsApp. Eu não o abri, tá, Daniela, ainda, mas eu vou mandar para vocês todos por e-mail, em e-mails separados. E a gravação do nosso evento na íntegra também demora mais um pouco, porque eu vou baixar o vídeo, vai subir para o YouTube, e aí depois eu encaminho para vocês. Talvez hoje ainda, só que mais tarde. Mônica me respondeu aqui que ela está iniciando, ela é médica do trabalho e que ainda não tem experiência, foi o que eu entendi. Eu acho que a gente pode podemos ir encaminhando para o final. Daniela, o link que você mandou, o que que é? Você mandou para mim? Você quer falar um pouco sobre ele, doutor Ivani também? Não, Eduardo, o que eu te mandei foi o que você me pediu pelo WhatsApp.
Ah, eu pensei que era o link de algum curso. Não, não. Desculpa, eu não olhei lá. E da doutora Ivani eu recebi do Instagram, eu vou compartilhar com vocês. Legal. Muito bom, gente. Muito obrigado. Deixa eu anotar o telefone do Paulo aqui, só um minuto. Ele colocou aqui na Atenção Advogados de Plantão de São Paulo. Apareceu um médico assistente técnico de reclamantes. É, Pode ser um bom convite a ser feito, Daniela, Laura, né? Fabiana Palma, Bahia. Fabiana, você também, pelo que eu me lembro, você começou a trabalhar com isso há um tempo, né? Você tem algo a compartilhar conosco sobre a tabela da SUSEP? Oi, tudo bem? Bom dia para todos. Excelente encontro hoje. Né, eu já trabalhei como assistente técnica e, né, por algum tempo, e também com perita judicial, né, no TRT daqui da Bahia, de Salvador, TRT 5. Só que eu dei uma pausa, né, e estou retomando agora. Ainda não estou com nenhuma, julgando nada ainda, avaliando nada, mas já estou retomando aos Legal, poucos. legal. Bem-vinda, obrigado pela sua participação. Gente, um abraço a todos vocês. Aguardem os meus comunicados. Vocês podem falar por e-mail. As redes sociais nossas também foram compartilhadas com vocês, o Instagram e o YouTube. Lá vocês podem pegar os materiais, podem solicitar, comentando em algum vídeo, mandando uma mensagem pelo direct. Fiquem à vontade para isso, nos seguir. Um abraço a todos vocês, obrigado pela participação e até um próximo encontro nosso. Obrigado, doutor Ivani, obrigado, doutora Daniele e doutora Obrigada, um ótimo Daniela. final de semana. Legal. Tchau, tchau, pessoal. Bom dia. Obrigada, pessoal. Até a próxima oportunidade. Tchau.